Quando a gente vê ISDA na faculdade, a gente já começa a pensar, tá, isso daí realmente é feito na prática? Tem tanta coisa, eu nem consigo lembrar disso aí. Como é que eu vou fazer isso? E para que eu vou fazer isso? É uma parte da anamnese que é muitas vezes ignorada. Ah, é muito longo, não precisa disso não. E aí acaba aumentando as chances de deixar passar algum diagnóstico ali que você precisava de uma informação que estava ali escondidinha que o paciente não te falou. Então, para você entender a importância do ISDA e conseguir realmente lembrar das etapas do ISDA, eu vou usar aqui dois grandes filósofos da modernidade. Primeiro, nosso amigo Sherlock Holmes e também nossa amiga Xuxa. Eles dois juntos vão nos ajudar a aprender a importância do ISDA. Começando de uma vez por todas, o que é ISDA? A ISDA, na verdade, é uma sigla que significa Interrogatório Sistêmico dos Diversos Aparelhos. Tá, então você já vê aí a primeira palavra. É um interrogatório. Você vai ser um detetive. Você vai se sentir o próprio detetive fazendo uma investigação ali de alguma coisa, dos sintomas que seu paciente não está te contando, ou que ele esqueceu de falar. Então você vai ser o próprio Sherlock Holmes. Lembra do Sherlock Holmes? Você vai perguntar ativamente ali o que é que está acontecendo, se está sentindo tal coisa, se não está sentindo tal coisa. Pergunta ativamente. Primeira foi importância. Vamos lá. Muita gente diz que não consegue decorar e acaba deixando para lá. Ah, mas é muita coisa, eu não vou conseguir decorar. Calma, jovem mancebo, eu vou te ajudar a lembrar. Na verdade, eu não. Na verdade, a Xuxa vai te ajudar. Porque ela tem uma grande ideia moderna que eu vou mencionar aqui para vocês, que é cabeça, ombro, joelho e pé. Simples. É isso que a gente vai seguir. Cabeça, ombro, joelho e pé. Tá? Então, para você lembrar do ISDA, você vai seguir uma sequência lógica. Você vai da cabeça, passando pelo ombro, indo até os pés. Então, você vai simplesmente seguir essa sequência aí, crânio, caudal. E não vai mais esquecer nada. Acabou a desculpa que não vai fazer porque é muito longo, não consegue lembrar de nada. E começando o interrogatório, a série de perguntas que você vai fazer, você vai falar de sintomas gerais. Antes da gente ir para a cabeça, a gente vai falar do corpo todo do paciente. Então, alguns sintomas que não se encaixam em uma parte do corpo específica, você vai questionar, por exemplo, se o paciente teve febre, se o paciente está com a sudorese aumentada, está suando muito, se teve alguma variação de peso, se ganhou muito peso, perdeu muito peso, mudou alguma coisa na alimentação, tá? Que poderia estar relacionado com essa variação de peso. Se não, então a gente começa a se preocupar aí. Ou está com alguma astenia aí no corpo que pode acabar incomodando ele e ele acabou esquecendo de falar porque tinha outra queixa que estava incomodando mais. E aí agora sim, começa da cabeça aos pés. Logo na cabeça, algumas pessoas têm pele e fâneros. Então, os carecas têm pele e fâneros, a gente vai ter nas pessoas que têm cabelo. Então, você já olha para o paciente, você vai perguntando, olhando para o seu paciente e lembrando de cada etapa, tá? Então, pele e fâneros. Primeira coisa, você pode perguntar alguns exemplos. Ah, percebeu se a pele está mais amarelada? Percebeu se está mais azulada, né? Uma icterícia ou uma cianose? Percebeu alguma lesão de pele que acabou deixando passar, esqueceu de falar? Agora indo para fâneros, né? Percebeu uma queda de cabelo mais aumentada além do normal, né? Ou está com as unhas um pouco mais quebradiças, está quebrando muito facilmente. Ok, pele e fâneros, perguntou alguma, deu alguns exemplos, perguntou ativamente mesmo para o seu paciente, podemos passar. Vamos descendo, lembra? Cabeça, ombro, joelho e pé, show. Cabeça, a gente começou aqui pelos cabelos, vamos agora para a cabeça. O que é que tem na cabeça mesmo? O cérebro. Então, ainda na cabeça já tem o cérebro, a gente já vai perguntar alguns sintomas da neurologia, tá? Então, se teve alguma síncope, chegou a desmaiar, perder a consciência, tem dor de cabeça, vertigem, alguma tontura ou algo do tipo. Se teve episódios de convulsões também, alguma coisa, alguma vez aconteceu entre a consulta passada e essa. Então, você vai perguntar isso ativamente, ok?
Cabeça, ombro, joelho e pé, ok? Cabeça, já foi? Não. Porque agora a gente saiu do cérebro, desceu para os olhos, nariz, boca. Ok? Sentidos. A gente vai questionar ativamente sobre os olhos. Percebeu o olho mais ressecado, o olho vermelho, está com muita remela. Lembra, precisa dar exemplos de sintomas. Você não vai chegar para ele e perguntar como é que está o cérebro. Não faz sentido. Então, chegou nos olhos, você pergunta, dá alguns exemplos que vêm na sua cabeça na hora. Ouvidos também, perguntar se está escutando bem, se está escutando direitinho dos dois lados, tá? Se está percebendo algum zumbido ou alguma coisa do tipo. Descendo, né? A gente está falando dos sentidos ainda. Boca, se está sentindo o gosto tudo direitinho. Se chegou em algum momento a não sentir gosto, pode estar relacionado com algum processo infeccioso. Nariz também, a gente vai falar bem direitinho sobre o nariz quando a gente for falar de exame, tá? Exame dos pares cranianos principalmente. E também sensibilidade. Então, nariz, a gente acaba perguntando se está sentindo o cheiro direito, chegou a parar de sentir cheiro. E sensibilidade, pergunta se está sentindo direitinho nos pés, nas mãos, se dá uma topada às vezes em alguma quina de uma mesa, ele acaba sentindo tudo direitinho, ok, tá tudo tranquilo. Descendo, a gente foi cabeça, ombro, joelho, pé, beleza, cabeça, passou pelos cabelos, veio para dentro da cabeça, cérebro, agora passou pelos olhos, sentidos, todos vamos para o pescoço. O que é que tem no pescoço? A gente vai pensar em disfagia, se tem algum desconforto para engolir, e muita gente confunde disfagia com odinofagia. Odinofagia é quando o paciente está sentindo dor para deglutir. Já a disfagia é quando o paciente está sentindo só um desconforto, não chega a doer quando ele vai engolir. Nesses casos você precisa bem estratificar isso daí. Quando está com a odinofagia, quando está com a disfagia, você precisa estratificar se ele sente isso quando come alimentos sólidos, se ele sente quando toma algum alimento líquido, então precisa estratificar isso daí. Além disso, com relação à alteração de voz que pode chegar a acontecer também no pescoço, a gente poderia ter alguma alteração de voz, se começou a roncar recentemente e se sentiu algum carocinho ali no pescoço, tá? Que seria algum linfonodo palpável. Isso vai te ajudar bastante, principalmente lá na anamnese. A gente vai ter uma aula de palpação de linfonodos, mas lá eu vou focar exatamente essa parte. Você precisa perguntar ativamente também, que o seu paciente vai te ajudar a saber onde tem e onde não tem linfonodos palpáveis. Dando seguimento, então a gente começou cabeça, viu pele e fâneros, viu os olhos, tá? Na verdade a gente pulou aqui, né? Viu o cérebro, dentro da cabeça tem o cérebro, veio para os olhos, sentidos, show, veio para o pescoço e agora o tórax. Ok. No tórax, o que é que a gente tem? Principalmente, a gente vai perguntar sobre coisas que podem estar afetando o coração e pulmões. Então, está sentindo alguma dor torácica? Está tendo alguma tosse produtiva, seca? Há quanto tempo? Está tendo dispneia? Está tendo falta de ar? Então, falta de ar, lembra disso, pelo amor de Deus. A gente vai falar sobre dispneia ainda, mas dispneia é alguma coisa subjetiva. Você não pode afirmar que o paciente está com falta de ar sem que ele te diga que está sentindo falta de ar, tá? Então, pergunte ativamente. Palpitação também a gente vai falar bem direitinho sobre isso. Descendo, então, cabeça, pele, fâneros, dentro da cabeça, cérebro, sentidos, olhos, nariz, boca, descendo para o pescoço, descendo para o tórax e embaixo do tórax, abdômen. No abdômen, o que é que a gente vai perguntar aqui? A principal queixa é dor abdominal. Mas outras coisas também podem estar principalmente associadas ao dor abdominal. Então, pode ter episódios de vômito, pode ter alguma pirose. O que é a pirose? Pirose é aquela azia, é aquele paciente que chega para você dizendo que está queimando ali na barriga, na barriga ou até no peito também ele pode referir essa pirose, tá? E também diarreia, que a gente vai falar também bem direitinho. E se está tendo sangue nas fezes, sangue no vômito ou algo do tipo, tá? Então, importantíssimo a gente dar esses exemplos
na ISDA para que ele acabe negando ou afirmando que está sentindo isso daí. Descendo ainda para a parte genital, a gente vai falar do sistema urinário. No sistema urinário, a gente precisa questionar sobre dor lombar, perguntar também sobre algum quadro de incontinência, o paciente não está conseguindo segurar ali a urina por algum motivo. Também se teve alguma alteração no odor, alguma alteração mesmo na urina. Se está sentindo disúria, o que é disúria? Disúria é um ardor, ele começa a arder quando o paciente vai urinar. Então isso pode acabar sendo indicativo de, por exemplo, uma infecção urinária, tá? E alguma alteração de coloração. Você pode ter sangue na urina, então isso pode contribuir para as suas hipóteses diagnósticas. E ainda no sistema genital, na parte genital, a gente vai questionar sobre queixas genitais. Então, se o paciente sente uma dispareunia, o que é dispareunia? É dor à relação sexual. Se tem uma dor muito intensa lá, a gente acaba tendo que perguntar ativamente, e principalmente porque o seu paciente não vai te falar disso. Não vai te falar disso se você não tratar com naturalidade. Você precisa tratar com naturalidade. Então, questionar sobre dispareunia, questionar sobre disfunção também é outra coisa que seus pacientes não vão te falar. Sobre corrimento, principalmente vaginal ou uretral. E também o surgimento de lesões genitais, tá? Ah, mas você pulou o braço, Lucas. A gente veio por aqui, passou para o tronco, passou para o tórax, abdômen e não veio para os braços. É porque vem agora. Osteoarticular lá nas pernas. Nas pernas a gente acaba perguntando das pernas e dos braços, tá? Então, questionar ativamente sobre dor óssea, se tem alguma deformidade, se teve está tendo espasmos ou cãibras, tá? E também perguntar se está tendo alguma limitação de movimento, ok? E finalmente você vai lembrar do sistema endócrino. O sistema endócrino, por que acabou ficando aí para um dos últimos? Porque você vai lembrar lá do pé diabético. Do pé diabético você lembra do sistema endócrino. Então vai questionar sobre puberdade precoce, sobre queixa de ginecomastia, tá? Sobre a queixa de tolerância térmica, pensando em alguma alteração na tireoide. E também sobre o desenvolvimento físico, que aí o paciente pode acabar desenvolvendo, pode acabar tendo um quadro de nanismo, de gigantismo, ou até fazer diagnóstico diferencial com a acromegalia, que é uma doença endócrina também rara, que acaba se confundindo um pouco com o gigantismo, tá? Então, muita coisa nessa aula de SDA, tá? Mas é uma aula extremamente importante que você não pode deixar de estudar, de praticar e colocar isso no seu roteirinho, tá? De anamnese. Não pode ficar de fora do seu roteiro. Então, até a próxima aula.